comprovado, reduz o estresse e provoca longevidade nos casais também. Aí diz assim a palavra de Deus que se compara a esse acontecimento. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. A questão do isolamento social, de situações que provocam depressão, surgimento de fobias, bloqueios e acaba se revelando a angústia. A presença física de amigos e parceiros reduz a percepção da dor e em diversas dificuldades. Às vezes, irmãos, tudo que nós precisamos é um incentivo. É uma palavra amiga para nos encorajar. Muitas vezes, as situações de enfermidade psicológica, física, se depara por uma sensação que, uma frase que eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: estou cercado, tem várias pessoas à minha volta, mas estou sozinho. Às vezes, dentro da nossa casa, existem pessoas que, mesmo com pai, mãe, irmãos, às vezes cercado por pessoas no trabalho, ela está sozinha, porque ela não tem um amigo para desabafar. E a palavra de Deus nos diz que é melhor a serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se o seu companheiro, se estiver só, ai daquele que... melhor a serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só. Nos nossos casamentos, a gente inicia com carinho, com atenção, com amor. A gente inicia com aquele cuidado de regar o dia a dia, conversas do WhatsApp, troca de mensagens, e com o passar do tempo, a gente fica tentando estimular esses pequenos atos, ou melhor, a gente entende que grandes atos você quer escolher uma data, como o Dia das Mães, como o dia que se iniciou o relacionamento. Irmãos, nada contra. Mas sabe uma coisa que faz diferença? Os pequenos grandes gestos de elogio, de empatia, de pergunta para saber como é que foi o seu dia, de pergunta para saber se você está bem. Irmãos, nós estamos chegando num ponto em que não só pessoas amigas ou colegas ou conhecidos, a gente entende que a pessoa não está bem, mas a gente simplesmente prefere ignorar e virar as costas. Mas nós estamos fazendo isso com os nossos filhos e nossos cônjuges também. Porque eu não quero ouvir, porque eu não quero prestar atenção, porque a minha cabeça está cheia. E aí essas pequenas, grandes demonstrações de carinho e de afeto, elas curam, elas blindam o casamento e relacionamentos. Eu lembro de um casal pitoresco, em que o esposo vive elogiando a sua esposa, vive em momentos completamente diversos. Você é bonita, você é linda, você é linda, você é linda. Mas parece que isso não está tendo o efeito desejado e ela se estressa com esses elogios. Se você conhece alguém aqui, é mera coincidência, mais ou menos isso. Mas o fato é que é muito bom a gente ter a atenção dos pequenos detalhes e não deixar isso cair em desuso. Parceria é algo que a Bíblia nos ensina. É algo que a Bíblia nos faz. Se você tem condição de fazer o bem e não faz, você já cometeu o pecado. E às vezes, irmãos, o bem que nosso cônjuge está fazendo é o estender as mãos. É assistir um filme e estender o braço. E ver de uma maneira íntima. Íntima no sentido de toque. Sabe o que está acontecendo às vezes, irmãos? Nós estamos dentro de casa. A esposa está num sofá, você está no outro. O filho está num canto, um está na direita e outro na esquerda. Uma família, que até então se diz família, mas cercada de espaços, cercada de abismos. A palavra de Deus nos exorta a respeito da gente tomar cuidado com o pecado. Guia os meus passos segundo a tua palavra e não permitas que o pecado me domine. Salmo 119, versículo 133. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz do meu caminho, Salmo 119, versículo 105. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119, 11.
ainda com todas essas advertências, e a gente poderia colocar muitas coisas aqui, nós pecamos e falhamos. Pecamos porque não conhecemos as Escrituras, ou talvez pecamos porque simplesmente não queremos viver. Muitas vezes, você e eu pode ter tido a oportunidade de ter feito a leitura da Bíblia. Talvez toda, de Gênesis a Apocalipse. O fato é que se você lê simplesmente por uma condição de ler, não tem efeito. Quando você lê, entende e pratica, faz toda a diferença. Nós temos uma orientação, um manual a seguir. Ainda assim, quantas e quantas vezes a liderança, os pastores, recebem notícias de pessoas que cometeram erros básicos que a palavra de Deus nos exorta. Irmão, se a gente parar e entender que existe sim a figura do pastor, existe sim a figura daquele que cuida, do professor, existe a figura do pai, da mãe, cada um com as suas responsabilidades. Mas se todo mundo se esforçasse em seguir e viver a palavra de Deus, muitos de nós estamos simplificando a palavra de Deus em momentos de culto, terça-feira de manhã, quarta-feira à noite, domingo e só. E por mais que se pregue, por mais que se fale, por mais que se manifeste a glória de Deus, quando você cruza aquelas portas, eu não sei o que acontece. E a gente desliza em situações que muitas vezes o pregador acabou de dizer para não fazer. Quão bom seria se todos nós não só ouvíssemos, mas fôssemos para casa, pensássemos, refletíssemos sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, aquilo que nós estamos fazendo, que está contrariando a palavra de Deus e abrindo brechas. Sabe por quê? O que acontece quando você compra uma TV? O que acontece quando você compra um produto eletrônico? Vem o manual. Uma das coisas principais que a gente tem que tomar cuidado é aquela voltagem, 110 e 220. Você naquela correria, naquele ânimo de ver o produto funcionando, você não quer observar mais o manual. E as coisas básicas acabam danificando. E aí você esquece de mudar a voltagem, coloca na tomada e põe tudo a perder. Eu já conheço a palavra, eu já conheço o texto, eu conheço os Salmos, eu conheço João. A questão é que a palavra se renova a cada momento, a cada manhã em nossas vidas. E é interessante que de uma maneira muito específica Deus fala contigo, assim como está falando nessa manhã. Então, independente de você saber, eu gravo com facilidade as referências, eu sei onde está escrito amém. E o que isso está representando na tua vida? Tem certos aparelhos que eu olho lá e eu falo para a Andréa, não precisa de manual não. Vai daqui, vai dali, resolve, vai, bota, não sei o quê. Daqui a pouco a Andréa vira para mim, Marcelo, olha essas 5 peças que sobraram aqui. Aí eu olhei, falei, faltou? Por incrível que pareça, pastor Eli, eu queria fazer isso, mas eu olho e falo assim, é melhor eu ler o manual, né? Aí você vai lá e lê. E aí quando você presta atenção naquilo que está escrito, aí você fala, nossa, eu errei nesse ponto aqui. Irmãos, monta um móvel. Provavelmente aí tem pessoas muito mais habilitadas com experiência. Mas tenta montar um móvel. Às vezes é um parafuso, é uma coisa que não está encaixando e você fica ali. Aí agora eu e a André, a gente senta, não, isso aqui está faltando. A gente foi montar um berço. Não, mas tem certeza que é aqui? Não, mas peraí, vamos medir, vamos ver, vamos... Dá trabalho. Ler necessita entender o que está sendo lido, o que está sendo meditado. O que Deus está falando. Qual é a forma? Como eu vou praticar? Como eu vou colocar no meu dia a dia? Para não fazer besteira. Para não errar. Irmãos, as pessoas estão falando, criando situações em biologia, em medicina, coisas que a Bíblia já vem falando. Irmãos, eu fico grato com o Senhor pela capacidade. Como Luciano falou, Deus deu capacidade aos homens, mas, irmãos, está tudo na palavra. Vamos parar com essa arrogância de achar que a gente sabe tudo e voltar a
aos princípios e ler e entender, e talvez você falar assim, no decorrer dessa semana, eu quero colocar em prática essa palavra. Irmãos, sabe o que acontece quando você compra um produto e você faz ali alguma coisa e aquilo danifica? Você perdeu a garantia. Irmãos, em nome de Jesus, quantas vezes a gente erra e quando alguém vem falar com um dos pastores, não que a gente não erre, mas às vezes a gente vai fazer um aconselhamento e a gente observa assim, mas você errou nesse ponto. Mas parecia tudo tão perfeito, parecia tudo tão certinho, mas você errou nesse ponto, porque tem princípios bíblicos que são inegociáveis. E quando você gera dúvida, você já está saindo dos trilhos, de uma maneira sutil. Você já está sendo conduzido para coisas que não vão acabar bem. Às vezes a gente quer fazer muitas perguntas. A maior pergunta que você tem que fazer é, o que eu estou fazendo, a minha vida hoje está pautada na palavra de Deus? Sabe quantas pessoas têm a oportunidade de estar aqui pela manhã e não estão? Sabe quantas pessoas têm a oportunidade de vir quarta-feira? Irmãos, quarta-feira, Deus tem usado o pastor Romualdo, agora o irmão Márcio que está auxiliando ele. Irmãos, Deus está enviando. Você quer ver uma coisa? Você viveu esse louvor aqui lindo, entoado pela missionária Ruth e missionária Débora. Você sente a presença de Deus e isso te dá um renovo. E isso te dá um revestimento para enfrentar as situações lá fora. Mas sabe o que acontece? Depois que você quebra a cara, depois que você não cumpre o que está na palavra de Deus, aí você quer vir buscar o Senhor. As portas estão abertas, irmão. Os pastores estiveram sem carro. Isso não foi impedimento. Poderia. Porque é difícil, irmão. A gente sabe das dificuldades. A gente tem a facilidade do Uber, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades. Mas isso não impede o trabalho de Deus, a obra de Deus. Isso não impede. Todo mundo sabe aqui que tem um lema. Pode marcar qualquer coisa durante a semana, mas terça de manhã não tem médico, não tem problema na Light, não tem problema na Água do Rio, não tem problema em lugar nenhum. Tem outro dia, porque terça-feira de manhã eu tenho que estar aqui. E é um tal do pessoal dizer assim, não tem jeito, tem que ser terça-feira, então marca para depois das 2. O máximo que tu vai perder é coisa boa chegando. Aí eu lamento. Eu lamento. Evitar acidentes ou falha nos equipamentos e, principalmente, usar o equipamento com eficácia depende da leitura e aplicação do que consta no manual. Como está a prática da leitura bíblica? Como você está aplicando? De que forma você está conduzindo a sua vida de acordo com o que Jesus orientou você a fazer? Essa igreja, ela está vivendo um momento em que o Espírito Santo está nos conduzindo a dizer o seguinte: não viva uma vida em Cristo de qualquer maneira. Viva a plenitude da glória de Deus, porque Deus é poderoso para te conduzir assim. As mensagens que estão fluindo deste altar estão nos convidando a gente refletir a nossa maneira de viver. Abandonar pecados de estimação, abandonar a mediocridade, me perdoe a palavra, abandonar a covardia. Irmãos, domingo eu falei na classe lá na EBD, não entrega os pontos, nós estamos indo para o meio do ano, não entrega os pontos. Irmão, já tem pessoas dizendo assim, eu vou empurrar com a barriga daqui até dezembro. Porque alguma coisa deu errada, porque uma palavra foi proferida e causou uma morsa, ou simplesmente pelo cansaço. Só, irmãos, que eu quero te lembrar uma coisa que todos os pregadores já falaram aqui. A nossa corrida não é uma corrida de 100 metros rasos que você vence em 9 segundos. Nossa corrida é uma maratona e você tem que dosar equilíbrio até Jesus voltar. Então não adianta sair desesperado, você tem que ter equilíbrio. Desânimo toda hora tem, irmãos. Tem hora que tem, é verdade. Vocês têm que ver como é que o pessoal chega aqui. Eu estou vendo muita gente aqui que frequenta o culto de quarta-feira. Irmãos, a gente entra ali pelas portas, porque meio da semana, às vezes, é cansativo. Mas uma coisa eu te falo,
O povo sai daqui igual pipoca, irmão. Primeiro que não quer acabar o culto, depois parece que toca uma música, toca um hino, toca um louvor e unção desce. Irmão, você volta renovado. Então a questão toda é o seguinte. Vamos lá, vou dar 2 exemplos aqui. Pastor Peter tem um produto eletrônico, um celular ou um carro. Ele tem o cuidado de pesquisar item por item. Coisas de segurança, coisas que vão economizar o combustível, como extrair daquele celular as melhores coisas. Meu celular aqui, além de ser muito velho, ele só bate foto de um jeito. Eu estava olhando outro dia o pastor Peter, foto não, como é que é o nome daquele negócio? Print. Ele passa a mão assim no celular dele e bateu a foto. Aí eu olhei, faz esse negócio aí de novo, cara. Ele faz assim, ele pega o celular está aqui, aí ele passa com o dedo assim na tela, faz o print. Estou pensando que isso é algo comum, né, de todos os celulares. Não sabia que era um negócio moderno, de última geração, estou eu fazendo o meu. Nada, velho. Nada. Mas posso te falar uma coisa? Tem sempre alguém que me fala assim, não, mas o teu celular faz isso. Eu falo, cara, tem mais de 10 anos esse negócio aqui, não sabia que fazia isso, não. O carro da gente. Outro dia alguém me falou alguma coisa a respeito, eu falei, sério? Tem esse negócio aqui? Você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem, porque você não está conhecendo o Deus que você serve, aquilo que Ele é capaz de fazer. Você não está vivendo as Escrituras, e aí você começa a murmurar, ou simplesmente dizer assim, tá bom. Não, irmão, não é uma questão de tá bom, pode melhorar infinitamente mais. Eu não sei porque às vezes a gente quer esperar do homem, mas a gente não agradece e não tem a certeza de um Deus que faz e que está mudando a situação. Só que a palavra de Deus, a finalidade dela, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a obra. Poderosa e eficaz, provendo transformação, salvação e cura. Para viver essa plenitude, às vezes você tem que receber uma repreensão. É outra coisa que é intocável. Se falar que vai repreender, se falar que vai exortar, se falar que está errado. Irmãos, entende uma coisa. Nós não estamos aqui para ficar amassando barro e não sair do lugar. Milagre continua sendo com Deus e Ele é especialista nisso, Ele sabe como fazer. Mas fé num Deus poderoso. Ouvindo a palavra de Deus, a gente tem renovo, a gente tem aumento de fé e a gente consegue transpor as dificuldades e os problemas. Não importa que alguém diga assim, não vai fazer. Não importa que alguém coloque algo diante de você que parece assim um gigante. O gigante que caiu por terra lá atrás, no passado, é o mesmo que vai cair de novo. Agora a gente tem que ter uma posição. Eu quero compartilhar algo que há muito tempo, André também sabe disso, algo que há muito tempo eu li, eu vi, eu falei, poxa, eu gostaria de ter a oportunidade de falar isso para a igreja. Um homem, isso é verídico, um homem que teve uma lesão, alguns de vocês devem ter ouvido falar isso, um homem que teve uma lesão na medula completa, ficou tetraplégico, e após 3 dias do seu acidente, ele fez uso de um novo procedimento, de um novo tratamento, e aí eu peço a Deus que eu fale certo, polilaminina. Alguém já ouviu falar? Glória a Deus. Então beleza, então o pessoal está entendendo. Polilaminina é um medicamento experimental brasileiro derivado de uma proteína da placenta, que é exatamente do fruto da vida. Do fruto da vida. Derivado de uma proteína da placenta que atua como um andaime para reorganizar neurônios e estimular a regeneração, novas conexões nervosas após a lesão da medula espinhal, prometendo restaurar movimentos em pacientes paraplégicos e tetraplégicos. Irmãos, um diagnóstico desse
é algo que acaba com qualquer um. Principalmente fruto de um acidente. Para pensar, a pessoa tem seus movimentos e de repente tem um acidente e ela perde seus movimentos. Aí o homem estuda da placenta, do útero, aonde a vida é gerada, uma substância chamada polilaminina. Mas aí qual é a característica dela? Ela vem da laminina. E aí é que está. Eduardo, dá um pulinho aqui, por favor. Fica aqui na minha frente, do jeito que você está, virado para mim. Vem cá. Acho que a câmera vai pegar, pode ficar aí. A laminina, da qual é derivada a polilaminina, é frequentemente chamada da proteína de Deus, devido ao seu formato tridimensional peculiar. Ela se assemelha a uma cruz. A forma da substância é uma cruz. Deus mais uma vez manifestando a sua glória. Quando eu vi a camisa dele, eu falei assim, poxa, perfeito, vai ficar bem bacana. Eu vi nos vídeos, eu pesquisei, é exatamente isso. Obrigado, Eduardo. Após ser utilizada, se eu não me engano, se eu não estiver errado, é apenas uma vez. Ela é injetada na medula espinhal e com 3 semanas, eu estou falando da primeira pessoa, tá? Com 3 semanas de uso, ele estava mexendo o dedão. Irmãos, para pensar uma coisa. O pastor Eli estava falando comigo ali que ela não esboçou, posso comentar? Ela não esboçou grandes reações com a chegada do carro. E aí, pastor Jamuel, vocês sabem que a família pastoral é fora da curva, né? Então, Deus, estou dando a explicação dele, não tem nada a ver comigo não, tá? Não pensa que eu não teria essa capacidade, não. Mas a explicação do pastor Jamuel foi o seguinte: quando aconteceu a perda, a senhora teve algum desespero? Não. Nenhum. Pastor Eli, no dia que aconteceu a perda, naquele período, ela falou para mim assim, aquele carro é de Deus. Nada acontece com aquele carro, nada acontece com a gente que Deus não tenha no controle. Não importa que você não entenda, Ele não perdeu o controle, a gente perde. E quando o carro se foi, ela estava em paz. Pressão dela, 12/8. Não, acho que 12/8 agora não está valendo mais não, agora é 11/7. Pressão 11/7. Beleza. O carro voltou. Pressão 11/7. Porque eu vivo um equilíbrio. Eu não tenho variações. Eu não me desespero. Eu não me alegro demais. Eu não sofro demais, porque eu vivo dentro da provisão de Deus todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É comum o Senhor me sustentar, é comum o Senhor me guardar. Então, seja para o bem ou seja para o mal, eu estou nas mãos do Senhor. Com 3 semanas de uso, o dedão daquele homem começa a se mexer. As circunstâncias diziam assim, não vou mexer mais. Do pescoço para baixo, não vou mexer mais. De repente, ele mexe o dedão. Pensa, irmãos. Após 1 ano, ele começa a andar fazendo uso de bengala. Irmãos, até hoje eu tenho visto tantas pessoas tentando se recuperar, fazendo fisioterapia. Esse homem com 3 semanas dá sinal de que tem alguma coisa se mexendo, tem alguma coisa que modificou, tem alguma coisa que foi reorganizada. 1 ano estou usando bengala. 1 ano e mais um pouquinho. Não tem bengala, eu estou correndo, eu estou andando, eu estou pulando, eu estou de pé. Eu vi uma apresentação desse homem e da médica que descobriu isso. E ele realmente correu. Ele realmente estava... Assim, o apresentador, eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas ele falou assim, você estava... Ele mostrou as fotos, ele estava totalmente imobilizado. Quantas vezes nossa vida, diante de circunstâncias, parecem que estamos imóveis e que diante de nós o mar não pode se abrir? Quem é que se atreve
a dizer para mim e para você que não pode ser feito? Quem é que se coloca dizendo assim, vai ficar entrevado numa cama? Quando um Deus todo-poderoso diz assim, levanta e anda. Está se falando isso hoje, mas tem um tal de um paralítico de Cafarnaum que já ouviu algo a respeito sendo dito para ele, levanta e anda. Pedro tem um encontro com um coxo na porta do templo, e ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Esse homem está de pé, levantando e andando, testificando uma substância que apronta para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos dá salvação. A cruz de Cristo nos dá libertação. A cruz de Cristo nos mantém de pé. Cura nossas enfermidades, perdoa os nossos pecados. Como você está vivendo diante dessa verdade? Como você está conduzindo o seu ano de 2026? Você também vai querer dizer para mim que você quer empurrar com a barriga? Você quer chegar no dia 31 de dezembro e falar assim, esse ano não foi legal porque eu entreguei os pontos no meio do ano e eu vou esperar 2027. Você vai esperar o que de 2027 se você pode tomar uma decisão agora? Uma decisão que muda por completo a nossa vida, foi a decisão da nossa irmã, que em alguns passos chegou aqui na frente e se rendeu ao Senhor. Ela teve uma mudança de vida. A salvação entrou. E o que fazer depois? Levanta e anda. Levanta e volte a sonhar, exaltando o nome do Senhor e entendendo que o que Deus tem para você não caiu por terra. Hebreus 12 a 13, diz assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Irmãos, o Deus de cura, o Deus de milagre, o Deus bondoso e cuidadoso, que ao longo dos anos, Ele permite que a ciência se levante para trazer esperança, mas que no fundo, é a cruz. A tua esperança não está nessas substâncias, tanto é que eu posso te falar uma coisa. Não sei quantos aqui sabem dessa história da polilamina. Você sabe da violência que está rondando nos bairros aqui, você sabe da violência de pessoas que foram feridas, você sabe da corrupção dos políticos, mas quantas vezes está sendo pronunciado essa descoberta? Muito pelo contrário, eles já estão se levantando para dizer que os cristãos, mais uma vez tomado pelo fato da substância ser o formato da cruz, já estão associando a milagres. Sim, porque a tentativa é justamente minar a nossa fé. Mas coisas que não edificam em nada, que só apavoram, só tocam terror na nossa mente, isso está sendo bombardeado. Mas falar dessa substância que traz esperança, que outras pessoas... Irmãos, eu acabei de dizer que esse homem foi o primeiro, ele tomou essa substância, essa vacina, se eu não me engano, essa injeção, com 3 dias. E aí alguém se levantou e disse assim, mas é porque teve 3 dias, então está tendo esse efeito. Teve pessoas que já estavam há 4 meses, teve pessoas que já estavam há mais tempo, que estão fazendo uso e está tendo efeito. Eu fico com medo de uma ciência que está descobrindo coisas. Eu fico com medo de homens inteligentes, mulheres inteligentes, cientistas. Isso aqui é do Brasil. Venham se corromper com ganância, venham se corromper com uma série de coisas no intuito de abafar essa realidade, que já é uma realidade, que não se propague da maneira que deveria, que não tenha o apoio que deveria ter. Por isso, a tua esperança está em Cristo. Porque tudo isso eu vejo a boa mão de Deus dizendo assim, sou eu.
está se cumprindo aquilo que eu já havia determinado. Eu acabei de dizer que humanamente, fisicamente, um homem se pôs de pé e andou, e seus sonhos foram restaurados. Eu acabei de dizer isso para você, aquilo que a gente vem dizendo no decorrer do ano até o dia de hoje. Levante e volte a sonhar. Você não vai ficar entrevado espiritualmente falando nessa mesma situação. Que entra ano, sai ano e você não vê nada. Uma coisa que realmente toca no nosso coração, eu não sei você, mas particularmente no meu toca de uma maneira muito especial. Quando o pastor Eli fala, nossos filhos não vão povoar o inferno. Irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida e na minha. Às vezes você está aqui há um tempão dentro da casa do Senhor. E a sensação que você tem sobre a sua vida, ou sobre certos projetos, ou sobre seus filhos, é que parece que está entrevada. Mas eu digo uma coisa para você. Eu fiz questão de falar sobre essa substância que representa a cruz, que foi capaz de botar, o nome desse rapaz é Bruno. A cruz de Cristo na tua vida é real. A cruz de Cristo levanta teus filhos. Porque a palavra de Deus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma palavra verdadeira e fiel. Você pode até dizer para mim que você acha que tem alguma coisa que está morta. Lázaro também estava. Vem para fora. Sobre a palavra de Deus, com a ordem da palavra de Deus. Se você crê, tenha seus sonhos ressuscitados. Tenha seus projetos ressuscitados. Levanta, volta a sonhar e toma posse. Colossenses 1, 17 diz assim, Ele é antes de todas as coisas, Jesus, e nele todas as coisas subsistem. Irmãos, a gente tem respaldo para tanta coisa, irmãos, para tudo. O Senhor nos exorta, nos orienta e cuida de nós assim com carinho. A gente não chega de qualquer maneira, irmãos. A gente não chega de qualquer maneira. A gente não chega estressado ou cansativo, a gente chega na plenitude da força da glória de Deus. O irmão Márcio, na quarta-feira passada, se alguém estava presente, vai lembrar disso. O irmão Márcio estava conduzindo o culto e ele disse assim, eu tinha bronquite quando mais novo. E pastor Eli, na época, missionário Eli, pegou o azeite. Pegou o azeite e falou assim, você vai beber. E ele quis, não, mas você vai beber. Aquele jeitinho dela, você vai beber, você vai beber. Eu só fiz uma pergunta para ele ao final do culto. Eu sei que você bebeu. E a bronquite? Nunca mais tive. Nunca mais tive. Eu disse também para a diaconisa Janaína que se eu tivesse a oportunidade eu iria comentar. Irmãos, o evangelista Ivaí está a passos largos para terminar o tratamento do câncer. Para a glória de Deus, curado. Amém? Mas infelizmente,
O diabo, ele quer bagunçar as coisas. E fruto desse tratamento, Débora está aqui, a Débora pode confirmar isso, afeta muito o corpo físico da pessoa. E os ossos do Ivaí doem de uma maneira terrível. Irmãos, a marca registrada do evangelista Ivaí é disposição, ânimo para trabalhar. O que você pedir a ele, vamos embora, vamos fazer. E ele está sempre com um rosto bom, alegre, sorrindo. Se você tem reparado, nosso irmão, nosso amigo, ele está com um rosto, um semblante em que só ele sabe a dor que ele está sentindo. Isso não impede ele de vir à igreja. Às vezes, a gente tem uma espinha no rosto e fala assim, não quero ir para a igreja não. Mas eu não quero falar sobre isso não. Quero falar que isso não impede ele de vir para a casa do Senhor. Ar-condicionado é uma coisa que muito engraçada, irmãos. É um tal de pessoal pedir, tá frio, tá quente, tá frio, tá quente. E quanto mais friagem, mais os ossos dele dói. E aí ele fica ali no cantinho. De vez em quando, a pastora Jane vem, pega um casaco, coloca nele para dar algum tipo de acalento, tentar diminuir aquela sensação. Conversando com a diaconisa Janaína, ela falou para mim assim, os remédios não fizeram efeito, não foi o objetivo. Então agora é paliativo, ele não está tomando basicamente nada. Não é isso, Janaína? O remédio, para o pessoal da live poder entender, a Janaína é a esposa do Ivaí e ela está relatando que o remédio fez efeito contrário. Em vez de melhorar, estava piorando. E aí a gente conversando, eu falei com ela assim, bem, então, se o remédio, tudo que eu queria saber é o seguinte, o remédio humano não está fazendo efeito? Então agora o povo vai se reunir. E aí domingo passado, eu me lembrei do que o Márcio falou. E eu conduzi um grupo de irmãos ali e pedi à missionária Gláucia para que pegasse um pouquinho de azeite. E na mesma fé, e eu peço ao Senhor que na mesma unção que usou o pastor Eli para estar conduzindo o remédio ao Márcio, nós assim oramos por ele e pedimos que ele ingerisse um pouco daquele azeite ungido. Irmãos, em nome de Jesus, nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos brincando com aquilo que Deus realizou fazer, desejou fazer, determinou fazer. Ele se faz presente nesse lugar. Todas as causas que têm sido apresentadas nesse púlpito têm sido respondidas. Uma criança, o Anthony, se atreveram a dizer que ele iria sangrar. E que talvez ele não pudesse estar aqui, mas o Senhor entrou com providência e o Anthony está aí. Está com a unção da dança agora. Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e a ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao teu coração, pois tudo que está sendo dito aqui tem um propósito, dizer para você que humanamente, fisicamente, a cruz de Cristo ainda continua colocando pessoas de pé e andando, curando, libertando. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para fazer a diferença, para mudar quadro, para restaurar. Assim como fez na vida desse homem que eu relatei aqui, assim como eu falei sobre a vida do Márcio, assim será sobre a vida do Ivaí, assim será sobre a sua vida e a todos que estão ao alcance da minha voz. A todos da live, em nome de Jesus, tome posse da seriedade, do poder grandioso de Cristo Jesus na tua vida, para restaurar e mudar o quadro. Restabelecendo cura, restabelecendo a salvação, a paz que excede todo entendimento. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Quando você ouve o levanta e anda, lembra-se que Jesus falou isso. E um paralítico se pôs de pé.
levanta, anda, volte a sonhar, creia e confia. O Senhor é contigo, o Senhor te abençoa. Alguém pode ter sido colocado na fornalha. Nos tempos atuais, Luciano enfrentou a fornalha. Pulou não sabe como, mas alguém disse, levanta, vem para fora. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja sem jeito, vai ter jeito. Ainda que diga assim, poxa, eu nunca vi aquela pessoa na igreja, vai vir para a igreja, vai adorar, vai ser homem de Deus, vai pregar a palavra do Senhor. Não desista. Não desista. E por último, irmãos, vamos tentar adquirir essa estabilidade emocional e espiritual. Deus faz coisas grandiosas. A gente se alegra, mas quando o vento sopra, não se abata. Pastor Eli falando comigo, eu fiquei pensando assim, que coisa interessante. Eu não tenho reação. Não diante do bem. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele me sustenta. Nenhuma aflição pode vir sobre mim e roubar a minha paz. Esse é o propósito, irmãos. Sabemos que dias difíceis nós vamos ter. Mas nada vai impedir o cuidado de Deus na minha vida. Porque seja no mar bravio, ou seja no mar tranquilo, o Senhor é comigo. E eu estou dentro dessa estabilidade, eu estou dentro desse equilíbrio. O Senhor Deus vive e reina. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.